Resende Web TV. Apoio. Loja da Val. Moda e acessórios. Resende Net. Internet por fibra ótica. Pizzaria Paraná. Pizzas no forno a lenha. Patrícia Vieira. Estética avançada e perfumaria. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Espaço de beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Olá, minha gente de Nova Resende, a minha querida terra que eu gosto de chamar de Vila dos Cafezais. Estamos aqui para mais um Toró de Parpite, aquele nosso encontro toda semana aqui na Resende Web TV, trazendo sempre gente da nossa terra que tem coisa para dizer para a gente, que participam da coletividade, que prestam serviço, ou pessoas que vieram de fora e que prestam um serviço importante para a nossa cidade, que contribuem com o nosso exercício de cidadania, com a nossa visão de mundo, com segurança, com todos os aspectos da vida. São pessoas que vêm aqui servir, que escolhem Nova Resende para trabalhar, e isso é muito importante para a gente. Hoje o nosso convidado tem esse perfil, alguém de fora que está aqui trabalhando, prestando serviço, ajudando a nossa comunidade a desenvolver e ser mais segura. É o Dr. Manuel Nora, pode ser chamado assim, doutor Nora, delegado que está aqui dando a satisfação, está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. Pode chamar o senhor Dr. Manuel, tá certo, doutor Manuel? Tá certo, é esse, tudo bem? Esse nome, tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que quero agradecer a oportunidade. É um prazer ter o senhor aqui, apresentar assim, quem é o senhor, todo mundo já sabe que o senhor é o delegado daqui. Agora, precisa saber de onde que a pessoa vem, como é que é a preparação dela, a formação, é muito importante para a gente saber isso. Então, doutor Manuel, a gente pediria para o senhor começar aqui falando, a senhora é da onde, como é que chegou aqui, conta um pouquinho dessa história aí para a gente. Vamos lá. Meu nome é Manuel Nora, eu sou delegado de polícia no estado de Minas Gerais, desde o ano de 2012. Concurso? De concurso público de carreira. Hoje, em qualquer força de segurança pública, você não pode mais entrar que não seja por esforço e mérito próprio. Ou seja, estudando. Sua formação é direito? Para ser delegado de polícia, você tem que obrigatoriamente ser formado em direito. Qualquer carreira, o delegado de polícia é uma carreira jurídica. Dentre outras, como o Ministério Público, o promotor de justiça, como o juiz de direito, o procurador do Estado, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública. São todas carreiras jurídicas. Essas carreiras jurídicas, você obrigatoriamente tem que ser formado no curso de Direito. Se você quer, o pessoal me pergunta muito, o pessoal gosta muito da perícia criminal. A perícia criminal não, você pode ter um curso de formação universitário em qualquer área. Então, se você for um engenheiro, você pode ser perito criminal. Se você for ser formado em contabilidade, você pode ser também perito criminal. Se você for um professor de educação física, você pode ser um perito criminal. Superior, né? Mas exige o curso superior. Qualquer carreira hoje, na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, se faz necessário ter o curso superior, se faz necessário ter uma faculdade. É função de qualificação. A pessoa tem que ter a formação universitária. Tem uma qualificação. Exatamente. E aí, o senhor fez o concurso. Morava onde quando fez o concurso para Minas Gerais? Na verdade, a minha história com a polícia ela começou antes, bem antes. Eu sou de São Paulo. E sempre me interessei. Eu nunca me vi de outro jeito que não fosse policial. Eu comecei, vocacionado. Meu primeiro emprego foi como policial civil em São Paulo. Eu me recordo que eu estava fazendo academia de polícia, lá na Academia de Polícia de São Paulo, ela fica na USP, e a gente estava ali ainda durante o curso de formação, isso em 2000, dos idos 2002, eu tive que pedir uma autorização para a direção da academia, né, da Cadepol,
para que eu pudesse participar da minha própria formatura. Então eu consegui entrar, graças a Deus, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, assim que eu me formei na faculdade, que foi em 2002. Em Direito? Em Direito. Me formei em Direito e entrei para a Polícia Civil de São Paulo em 2002. Fiz o curso de formação e lá eu atuei por 10 anos. 10 anos atuei ali na Zona Oeste de São Paulo. Trabalhei de uma maneira... Fui muito abençoado no momento da escolha do meu local de trabalho. Naquela época, a Polícia Civil de São Paulo, junto com a Polícia Federal, compraram um equipamento que se chama Guardião. Esse equipamento era a última palavra em interceptação telefônica, um trabalho de inteligência policial. E aí alguns alunos ali foram selecionados para operar esse aparelho e eu fui um deles. E acabei fazendo o curso e acabei trabalhando por 10 anos numa unidade de inteligência policial, o que me deu uma base muito boa para atuar como delegado hoje aqui em Minas Gerais. Especialização de ponta de linha. Eu agradeço muito a Deus por ter me permitido essa oportunidade. A Academia de Polícia lá na USP, para mostrar para vocês que eu conheço, eu sei tudo, não sei não, é lá perto da Politécnica, perto da Escola de Engenharia da PUC, lá no fundão, na divisa quase com o Jaguaré já, né? Exatamente. Na avenida ali. Exatamente. Joguei muita bola para aqueles gramados fora lá. E aí o senhor fez concurso para Minas Gerais? Como é que foi a história? Na verdade, eu sempre gostei muito, antes mesmo de fazer o concurso para delegado aqui de Minas Gerais, eu sempre gostei muito da parte psíquica do ser humano. Então, enquanto eu estava nessa unidade de inteligência policial, eu busquei pós-graduação, eu busquei me especializar nessa parte do psique humano, para entender o porquê as pessoas... Estudo de comportamento. Exatamente. Por que as pessoas tinham determinados comportamentos. E aí eu fiz uma pós-graduação em medicina legal, que é muito amplo, né? Mas na minha dissertação eu acabei tratando aí dos transtornos de personalidade, que foi o que eu consegui entender que me traria mais bagagem para entender o porquê daquela pessoa ter aquela atitude. O comportamento humano. Exatamente. É claro, medicina legal, vocês sabem, tem uma série de estudos ali. Especializações variáveis dentro dela. Eu não ficar ali em cima do cadáver, isso aí é atribuição do médico legista. Do médico legista, é outra coisa. Exatamente. Para mim seria muito mais útil eu conseguir entender o comportamento humano. Entender por que a pessoa tem aquela conduta, por que ela buscou aquela finalidade. E aí eu fiz uma pós-graduação nisso, né? Me tornei especialista em medicina legal, em transtorno de personalidade. Ainda em São Paulo, trabalhei num lugar lá, fiz muita pesquisa, né? Na verdade, fiz muita pesquisa no NUFOR, do Hospital das Clínicas, que é um núcleo forense que trata especificamente de psicopatas. Então ali também eu aprendi muito com a biblioteca deles ali, foi muito útil E fica lá no Hospital das Clínicas mesmo? Dentro do Hospital das Clínicas. Sim. Trata única e exclusivamente de psicopatas. Eles fazem as entrevistas com eles, tem um acompanhamento clínico, mesmo, é um laboratório de pesquisa, uma coisa assim bem diferenciada. E esse trabalho nessa unidade de inteligência sempre me proporcionou tempo e curiosidade para buscar outras coisas. E aí eu comecei a estudar para concurso, para sair da Polícia Civil de São Paulo, porque eu queria um pouco mais. E aí comecei a prestar concurso então para delegado de polícia. Passou em Minas Gerais? Passei em Minas Gerais. E aqui é a sua primeira área ou já teve em outros lugares? Não, na verdade eu fiquei um tempo em Belo Horizonte. E por ter a minha família em São Paulo, capital, eu preferi vir ficar a cidade mais perto possível de São Paulo, capital, aqui para mim, que tinha vaga aberta, era Nova Resende. Sim. Não conhecia Nova Resende, não sabia onde é que ficava no mapa. Não conhecia o umbigo do mundo, gente. Não conhecia, não. E no dia da situação aqui de escolha, né?
uma moça que estava também delegada de polícia, que tinha escolhido a cidade de Passos, porque ela era de Passos. Sei. Ela falou, Nova Resende fica próximo ali da fronteira São Paulo-Minas. Escolhe lá, é uma boa cidade. Eu acreditei nela e então, estamos aqui. E nós estamos felizes de estar aqui. Gente, vocês estão vendo que a especialização, né? Uma pessoa que tem esse grau de especialização, está aqui servindo Nova Resende. Do ponto de vista da sua função, como é que é Nova Resende? A tua matéria-prima de ação aqui, é o que você esperava? Como é que é essa história? O que tem te dado trabalho aqui? Como é que você está absorvendo essa cidade? Nova Resende despertou mais curiosidade ainda em mim. Tanto que, depois que eu assumi aqui, esperei um pouco eu me estabilizar para colocar um pouco a delegacia em ordem. Há muitos anos não tinha um delegado fixo aqui. Sim. Então a delegacia tinha muita coisa parada. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui tinha 1.501 REDs, né? Ou seja, boletins de ocorrência que nunca haviam sido lidos. Muitas coisas ali era bobagem, como um extravio de documento, né? alguma perda de objeto pessoal, mas tinha muita coisa também. Um contencioso pesado. Exatamente. Muito inquérito policial parado, né? sem o devido andamento, justamente por conta dessa escassez de delegados na época. E aí eu tive que colocar isso em dia. Então eu passei um ano e meio de muito trabalho mesmo. Burocrático. Exatamente, para focar em diminuir o meu acervo, para poder dar uma qualidade investigativa melhor aqui. E aí quando isso começou a acontecer, despertou em mim mais uma vez aquilo que lá atrás já tinha despertado, que é a cabeça do ser humano. O porquê que certas pessoas têm certas atitudes. Quando eu estava em São Paulo e decidi buscar esse transtorno, o estudo sobre o transtorno de personalidade, eu tinha uma visão macro, porque São Paulo é uma coisa totalmente impessoal. Você não conhece ninguém, você não conhece a história das pessoas e você não tem como se aprofundar no entender daquela conduta. Aqui não. Aqui eu via que, poxa, o pessoal tem uma vida muito boa. Todo mundo aqui tem uma vida boa. E aquelas que não têm condições de ter uma vida boa por conta do seu trabalho, a prefeitura, as entidades sociais sempre ajudam, né? A generosidade do povo resolve tudo, né? Não tem. Aí eu falei, poxa, eu preciso me aprofundar nisso. Aí eu iniciei um mestrado em Buenos Aires de criminologia forense, onde a maioria dos meus professores eram psiquiatras e gostavam demais de entender a mente humana. Então foi também um período da minha vida que eu tinha que pegar as férias aqui. Você fazia distância e ia temporariamente? Eu ia para lá, eu ficava 2 meses por ano lá, por 2 anos. Então aqui eu tinha que fazer os meus plantões, não tirar folga, acumular folga, juntar com as férias para poder ter as aulas presenciais lá. Foram 2 anos de idas e vindas para que eu concluísse, né, o mestrado, concluísse os créditos, né, que a gente fala, e carregar mais essa bagagem, mais essa experiência sobre a motivação da conduta das pessoas que sempre buscam aquela... Por que aquela pessoa está buscando aquela finalidade? E você vai criando solidez na sua concepção de análise, né? Você está criando ferramentas para você operar uma ação dessa, né? Na verdade, na minha concepção, essa bagagem, essas ferramentas, eu as aplico sempre no relatório final, no relatório do inquérito policial, na análise. E até tem um caso que se passou aqui, que eu fiz essa avaliação no final e expliquei para o advogado da pessoa que ela incidiria novamente em problemas. Falei para ele, olha, isso está acabando assim, eu vou relatar assim. E o advogado ele ficou muito consternado, porque ele falou, não, doutor, o senhor está enganado, essa pessoa não é dessa forma. Falei, deixa eu falar uma coisa para você. Por causa desses comportamentos que ela teve aqui comigo, inclusive na sua presença, você lembra que ela fez isso? Lembro. Além de ser verdade aquilo que eu estou apurando,
você pode ter certeza que daqui a pouco ela vai dar problema novamente. Ela vai passar um tempo de resguardo e vai estar. Bom, tudo bem. Tecnicamente, devo dizer, eu conheço tecnicamente o psique dele, devo dizer para ele. Aí ele pediu para o juiz sobrestar aquele momento, né? Não julgar naquele momento, porque já que eu tinha afirmado isso, né? Provavelmente a pessoa faria aquilo, então ele tinha certeza que não aconteceria. Passado um tempo, o advogado novamente me procurou. Eu não sabia de nada que tinha acontecido, e ele procurou e falou, doutor, vem cá, vim aqui conversar. Eu falei, e aí, tudo bem? Né? Advogado sempre vai em delegacia, achei que até que fosse de outro assunto. Aí ele falou, vim te falar que eu devia ter acreditado e deixado do jeito que estava, porque deu problema novamente e foi juntado aos autos toda aquela situação. Meu cliente recidiu. E aí veio a condenação e, enfim, toda essa parte da cabeça humana, felizmente, eu digo felizmente, aqui na nossa região, na nossa cidade, eu falo, quando eu me refiro a Nova Resende, sempre é Bom Jesus, da Penha junto. Região. Porque eu cuido dos dois municípios. Então, para mim, Nova Resende e Bom Jesus, eu sei que existe toda a diferença do mundo, são dois municípios completamente independentes, com o seu prefeito, com seus vereadores, com o seu povo e tal. Nova Resende, Bom Jesus pertencia a Nova Resende até 1964, né? Era distrito de Nova Resende. Não sabia disso. Esse município se emancipou. Em 1964. Então é recente. É recente. E quando eu me refiro, nós, assim como o juiz, o membro do Ministério Público, é uma comarca só. Então, tudo que acontece em Bom Jesus e Nova Resende, para a gente é como se tivesse acontecido dentro do fórum local. E o senhor identifica, o senhor fez uma observação muito interessante, o senhor identifica diferença nas duas cidades? Com certeza. É? Com certeza. No comportamental existe diferença? Com certeza. Ah, com que certeza. Interessante, ó. Uma constatação científica, gente. Muito próximo, as cidades próximas, com pessoas, na sua esmagadora maioria, pessoas extremamente trabalhadoras, pessoas muito, muito cooperativas, mas na sua forma, na sua conduta de tratar com determinados assuntos, são comunidades diferentes. Não para o melhor, não para o pior, mas tratam sobre o mesmo assunto, eles tratam de maneira totalmente diferente. Diríamos, civilizadamente, valores diferentes. Valores diferentes, exatamente. Apesar de ser tão próxima e ser ser um do outro até 1964. Já está valendo muito essa conversa aqui, esse toró. Uma informação dessa muito importante. Não tem julgamento aqui melhor e pior, não. É só diferenças que nós estamos falando. Exatamente. E me trouxe mais bagagem, e poder fazer isso é o que me projeta, me faz caminhar, motiva, porque você vem provoca. Exatamente. Você cria inquietude, eu preciso saber como é que é isso. Você traz para dentro dos autos uma análise, um viés científico com... Quantas vezes eu não tenho Quantas vezes eu não junto artigos para demonstrar ali junto, né, ao Poder Judiciário que aquela pessoa, por conta de determinados modos, ela iniciou aquela conduta. Por exemplo, nós vemos às vezes pessoas idosas que tocam de maneira, sob o ponto de vista social, tocam menores de uma maneira que num primeiro momento parece lasciva. Ou seja, né, em outras palavras, às vezes você tem um tio-avô, um avô, uma pessoa mais velha, que quando está tomando conta ali do seu filho, sobrinho de 10, 12, 15, 8 anos, acaba tocando, fazendo alguns toques neles, que a sociedade entende como toques de perversão. Sei. Isso acontece muito, a gente vê sempre em noticiários aí, que o pessoal, nossa, fulano o próprio avô abusou do neto, o próprio tio abusou. Só que nós temos que ter em mente, por exemplo, né, que toda pessoa a partir dos 60 anos,
ela começa a entrar num estado de rebaixamento intelectual, no sentido, é até uma palavra feia que se usa, mas é uma debilidade senil. E essa debilidade senil, obviamente que ela não se instala em todo mundo. Ela se instala em alguns idosos. E uma das características dela é justamente o rebaixamento no que diz respeito à sua sexualidade. E conjunto de valores morais também? Exatamente. Você pode ver que um cara que... Isso acontece direto. E isso aqui na Praça de Nova Resende, na Praça de Bom Jesus, o pessoal que está me ouvindo vai se... O cara sempre foi fiel pagador de todas as suas contas, sempre foi um marido exemplar, um avô exemplar, uma pessoa sensacional. De um tempo para cá, ele começa a pegar a aposentadoria e gastar com as moças que ficam na praça. Opa! Né? A gente está cansado de ver isso aí. E aí o cara pega a aposentadoria dele, para de cumprir com as obrigações da casa dele, junto com a veinha dele ali, e começa a gastar a aposentadoria dele com as moças na praça. Como diz aqui, virou um sem vergonha. Virou um sem vergonha, exatamente. O pessoal começa a criticar essa pessoa, porque ele está sofrendo esse rebaixamento. Existe ali dentro da moral dele, dentro daquele conjunto de princípios que ele tinha como muito fortes, existe por conta dessa debilidade senil que está instalada nele, esse rebaixamento. Então ele começa a ver aquilo com outros olhos, a ponto até de deixar de cumprir com as obrigações que ele sempre foi muito severo em cumprir. E gasta o dinheiro dele todo com as moças aí atrás da praça. E, por vezes, chega a alguns casos um pouco mais graves, que existe essa espécie desse toque. Será que esse cara merece... Em pessoas próximas. Em pessoas próximas. Normalmente, essas questões acontecem normalmente em parentes. Ele diz antes aqui. São duas coisas distintas que o DLH está falando, por favor. Uma coisa é essa coisa dele com as moças, fora. A outra coisa é também nesse mesmo processo de relaxamento moral, que ele tem, se a expressão estiver errada, sim. se corrige, ele começa a ter afetos mais próximos de pessoas próximas dele, os parentes, jovens, crianças, é isso que eu estou dizendo. Traduzir bem? Exatamente. Essa pessoa começa a se expor mais, fazer uma exposição maior dos órgãos genitais, ele começa até mesmo... Você vai visitar o seu avô, ele já não está mais vestido como ele sempre se vestia, ele sempre se vestiu com muito recato, com muito pudor, e de repente ele está aparecendo de cueca na frente dos netos, na frente dos filhos, toma banho e começa a circular sem roupa pela casa. Esse rebaixamento moral, esse velho está ficando louco, ele está ficando esclerosado, o pessoal começa a ter... sem vergonha. Sem vergonha, exatamente, e não é nada disso. Aí vem, é isso que a gente tenta traduzir e levar quando essas coisas chegam pra gente pro Poder Judiciário. Será que essa pessoa merece o mesmo tratamento de um cara de 30, 35, 28 anos que pega à força uma menina de 14, que busca manter o coito vulvar ali com uma menina de 13, de 12, sabendo muito bem o que ele está fazendo, aí sim realmente buscando essa lascívia, porque se você for até o Código Penal... A conduta é a mesma. Vai ser unificado. Pouco interessa se o cara tem 28, se ele tem 70. Universaliza o assunto. Exatamente. Então, trazer isso para dentro dos autos e demonstrar que essas pessoas têm esse tipo de conduta por algo ligado à sua fisiologia, ao seu cérebro, à sua idade, aquele momento da sua psique é muito importante. Doutor, vou fazer uma pergunta. Esta questão que o senhor está colocando do comportamental, que é o psíquico, que é o comportamento psíquico, ele tem também, simultaneamente, um distúrbio orgânico, quer dizer, tem uma queda de algum componente físico que colabora com isso? Tem? É assim que acontece? Vou buscar explicar da maneira mais simples que a gente puder. Nosso cérebro trabalha por impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos são transmitidos através de sinapses. Sinapses são os receptores, vamos dizer assim. E nós, com o passar do tempo, a graxa desses nossos impulsos elétricos, eles vão diminuindo. Tudo vai diminuindo quando você vai envelhecendo, tá? E aí, o que acontece? Existem algumas substâncias químicas que são produzidas no nosso cérebro ou por outros órgãos que ajudam a nos manter, serotonina, por exemplo, que nos ajuda a nos manter felizes, para cima, que você começa a perder.
E juntamente com esse engraxamento que começa a faltar, a pessoa começa a sofrer uma certa debilidade você começa, na verdade, a não se sentir mais posicionado naquele meio que você estava. Você que era uma figura X e sempre manteve aquela figura, passa a se sentir deslocado daquilo. Principalmente em decorrência da idade, no caso que a gente busca dentro do relatório, mostrar para o juiz que se trata ali de uma coisa da nossa natureza, né? Aquele rebaixamento, não tenha que ter a sua devida punição, mas que se passa da sua natureza, o que é completamente diverso daquela situação, daquele cara jovem, que em princípio, no primeiro momento, tem todo o seu psique preservado, tanto de maneira química como elétrica, e tem aquela conduta por simples satisfação da lascívia. Aí sim. Aí você tem que punir com muito mais rigor, exatamente. Aí quer dizer, ele tem todos os componentes físicos e tem a sanidade mental para não fazer. Mas faz. Aí ele está realmente passando o limite. Exatamente. E aí vocês estão entendendo como é interessante você conversar, quando você conversa mais profundamente, que nem o Toró, o grau de preparação do delegado, quer dizer, para ter uma percepção dessa, quer dizer, nada é julgado num quadradinho. É considerado, por uma pessoa preparada como delegado, que tem uma preparação para ser delegado, além o tecido social que ele está atuando. Ele vai entender aonde essa pessoa está atuando, quais são os fatores que determinaram e por quê. Não é um negócio assim tão simples, né? E isto, gente, diminui a possibilidade de injustiça. Isso que eu acho muito importante a gente chegar. Você concorda? Exatamente. É justamente isso. Eu costumo dizer para os policiais que atuam com a gente lá. Pessoal, fazer justiça é muito difícil. Nem tenhamos essa pretensão, tá? Nem tenhamos essa pretensão. Fazer justiça é muito difícil. Mas, por favor, vamos trabalhar para não fazer injustiça. Perfeitamente. Tá? Conseguir fazer justiça, poxa, nem vamos ter essa pretensão. Vamos trabalhar só, para tentar chegar o máximo possível, lá perto. Mas nem me coloco em buscar algo assim. Mas, por favor, se concentrem em não fazer injustiça. E entregar para o juiz, né? Entregar para o juiz, para a autoridade de cima, um conjunto de valores, né? um inquérito com todas as variáveis, né? Significa isso, né? Que seja julgado, né? Numa condição real, né? Fornece muito mais. Eu acho esse é o trabalho fundamental da civil, não é isso? Você tem ali dentro do Código Penal, do Código de Processo Penal, você tem ali, enquanto você tem essa discricionariedade em trazer para os autos o comportamento social daquela pessoa. Se você, numa cidade pequena igual a nossa, você tem como aferir isso. O Código Penal, o Código de Processo Penal, às vezes as pessoas falam, ele está desatualizado. Ele não está desatualizado, não. Pode ser para que, para alguns momentos, ele não tenha a eficácia que nós gostaríamos que tivesse. Mas muito ali para nós aqui, por exemplo, que você sabe quem é quem comete o quê, qual a conduta e postura social daquela pessoa. Você conhece a história de vida da pessoa. Você pode levar isso para o Poder Judiciário para que não se coloque todo mundo no mesmo balaio. Isso é muito importante. E eu costumo dizer, felizes aqueles que ficam, que moram, que residem em lugares pequenos assim iguais aos nossos. Porque o juiz ele tem aquela delicadeza realmente de analisar de maneira... Se pega a informação comigo, com a assistente social, com o pessoal do conselho, com o pessoal... Quer dizer, existe uma rede com o pessoal do hospital, existe toda uma rede que o juiz pode se guarnecer para trazer realmente para cada caso dar uma decisão diferente. Você consegue alimentá-lo com isso. Em outros locais, como é que você vai fazer isso em São Paulo? É possível que você ofereça para o juiz um tecido social exatamente, inteiro, né? Exatamente. É muito boa essa conversa, estou gostando muito. É o seguinte, acho que todo mundo que vai assistir vai gostar demais.
O que o senhor acha que é o nosso maior problema em Nova Resende, do ponto de vista da Polícia Civil, como chefe da Polícia Civil aqui? O que nós temos de maior dificuldade hoje? O que o senhor encontrou de maior dificuldade? Depois nós vamos falar das facilidades. Tá. Olha, eu não atribuo isso à Nova Resende. Sim. Eu atribuo a um estado em geral. Nós não temos um local de abrigo para menores infratores. E o menor, ele comete uma sorte aí de atos infracionais análogos ao crime e ele fica sem punição. Essa é a grande verdade. E constrói-se uma concepção social de impunidade. Esse é um problema gravíssimo. E é justamente a impunidade que gera nele a satisfação em cometer o crime e reincidir naquela conduta. Então, você pega um menor, ele não vai cometer... Se ele fosse punido aos 15 anos, quando ele cometeu aquele fato, se ele fosse punido aos 16, aos 17... ele teria esse, poxa, eu não posso fazer isso, se eu fizer isso aqui eu vou ser punido. Imagina, se eu já estou sendo punido agora, você imagina quando eu completar a maioridade. Mas não, todos os menores infratores que nós tivemos problema aqui, eu estou aqui desde metade de 2013 até hoje, como delegado titular. Respondo por outras cidades, acabei de responder por Muzambinho, Juruáia, concorro aos plantões em Guaxupé, o delegado de Monte Belo também fica de férias ou está de folga do plantão, respondo por lá também. Você é um delegado regional. Estou respondendo. Todos os delegados das regionadas são regionais, porque a gente atua em outros lugares. Uma recente portaria... Mas é importante esse intercâmbio, né? É muito importante. É uma recente portaria agora do meu delegado-chefe, também me colocou para responder por Guaranésia, quando o delegado de lá... Onde que é? Você responde aqui, regional aqui? Guaxupé. Guaxupé. Foi lá é a sede dos plantões. Tá. Então o pessoal pergunta, ô doutor, onde é que você mora? Eu falo no carro. Porque eu tenho a casa... Não, eu moro... Quando construiu a delegacia, nós construímos com um conforto. E hoje eu fico muito aqui na delegacia de Nova Resende. E o investigador de polícia também nós temos as acomodações para ficar na própria delegacia. Ah, que bom. Então, assim, eu não estou toda noite aqui, justamente porque eu tenho plantão, respondo por outras delegacias, então eu circulo muito. Sim. Mas para o repouso meu é na delegacia aqui de Nova Resende mesmo. Nós não podemos atuar à noite, no sentido de... Existem noites específicas que delegados específicos estão de plantão cuidando de toda a região. Toda a região. Então, por exemplo, numa terça-noite eu posso estar na delegacia. Se acontecer algo aqui em Nova Resende, a Polícia Militar tem que levar essa situação de crime até o delegado de plantão de Guaxupé. Eu não posso atuar, mesmo estando dentro da delegacia aqui. Porque o plantão, naquele momento, a competência é do delegado plantonista. Sim. É dele a responsabilidade pela segurança de todos os 8 municípios que nós compreendemos aqui na região. Quais são os 8 municípios de Nova Resende? Guaxupé, Guaranésia, Muzambinho, Juruáia, Monte Belo, São Pedro da União, Nova Resende, Bom Jesus da Penha. São os 8 municípios que o delegado de polícia, a partir das 6 da tarde, fica responsável até às 7 da manhã do dia seguinte. Por isso que às vezes acontece a pessoa ser presa aqui, fala, não, mas levou lá para Guaxupé. Agora o pessoal que assistir vai entender por que levou lá. Porque a competência do delegado que estiver de plantão lá. Sim. Assim como muitas vezes eu estou de plantão lá e tenho que responder por coisas que acontecem em Guaxupé, em Monte Belo, por exemplo. Certo, entendi. Entendemos. Então, o senhor acha que essa é uma questão nacional, né? Menor infrator, né? Não digo nacional, porque existem estados que têm um local que acaba ficando ali o menor, né? A expressão nacional não é justa, não. Tem lugar que mais um problema nosso é mais, creio eu, que não só o de Minas, mas muitos estados não conseguiram ainda se adequar ao ECA. O ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito bom. O senhor acha que o trabalho aqui do pessoal como é que chama? Do Conselho Tutelar, ele colabora? Ele é bom? Ele é ativo? Colabora. E assim, o Conselho Tutelar, inclusive, até
Conselho da Tutela, volto a dizer, né, de Bom Jesus da Penha, estive conversando com eles recentemente e explanando para eles o quanto eles estão num bom lugar. Porque as demandas que chegaram até mim são demandas de coisas assim que não são crimes, são fatores sociais. E aí eu mostro para elas, né, eu falo, olha só, a gente está tão perto de outros grandes municípios, onde Passos, por exemplo, teve que ter um centro lá para acolher esse monte de gente ali que a própria sociedade criou para acolher realmente criminosos realmente, né? E a gente aqui, vocês trazendo aqui para mim demandas que nem perto de crime passa, são demandas sociais, assim, eu me sinto e falo isso para todo mundo, não canso de falar isso. Nós estamos num lugar extremamente privilegiado. Nova Resende, Bom Jesus da Penha, são locais muito privilegiados. O nosso índice criminal ele é baixíssimo perto de outros centros, perto de municípios aí tão próximos a nós. Vocês veem a colocação que o Dr. Manuel está colocando? Recentemente o Tenente Wesley também colocou, que é uma demanda da sociedade, porque o menor está fazendo coisa errada. Eles estão, recentemente nós vimos aí os dois, o vídeo, aquele assalto, roubaram a motocicleta, esse caso é bem ilustrativo, né? E não tem punição, né? E não tem como resolver, né? E isso é um problema, e para a família também, a gente sabe quanto que a família do menor nessa situação sofre também. Se a família é boa, de gente boa, que a maioria absoluta é. Então, quer dizer, o fato de não ter a punição, dele não ser punido, dele não ser divertido, dele não sofrer algum tipo de pena, o que faz? Ele perde qualquer parâmetro de risco. Ele sabe o que ele vai fazer, entendeu? E aí, a não punição é o exercício da transgressão. Ele vai transgredir até por vaidade, por questão pessoal, ele vai querer transgredir. Então, isso é um aspecto muito interessante, identificado com muita propriedade aqui pelo Dr. Manuel. Agora, a gente vai querer saber do Dr. Manuel, isso aí foi o que eu disse, precisa todo mundo discutir, a sociedade inteira, da administração, pensar nisso coletivamente. Talvez juntar as prefeituras, eu sou louco para dar palpite aqui, quer toró de palpite mesmo? Juntar todo mundo, pensar numa solução regional, solução coletiva, é muito importante para todo mundo. E agora a gente vai ver com o doutor Manuel, o senhor disse essa coisa que a gente precisa resolver. O que o senhor já encontrou? O que são os facilitadores de trabalho aqui? O que é mais difícil hoje? O que o senhor tem mais aqui? Droga, furto, assalto? Qual que é a coisa mais complicada que o senhor tem aqui? Olha, na verdade, com uma satisfação imensa que eu falo, que eu falo assim, o nosso maior problema era realmente na época da colheita de café, os furtos que aconteciam. E essa última colheita, a safra de 2020, nós não tivemos nenhum furto de café beneficiado. Isso pra gente foi uma grande vitória, porque esse é um crime que acontece na zona rural, durante a madrugada, durante a noite, e as pessoas ficam no prejuízo, porque a gente sabe que a economia que gira em torno da agricultura, do café. E aí se o cara vai lá e rouba um saco de café limpo daquele produtor, às vezes é o lucro dele. Então, com essa 2020 não chegou pra gente nenhum boletim de ocorrência, nenhum registro do furto do café beneficiado. Isso pra mim, assim, ter conseguido zerar esse tipo de furto, contando, volto a dizer, contando demais com o apoio do Poder Judiciário, porque nós encarceramos as pessoas certas nos momentos certos, que acabaram aí ficando presas durante a colheita, só serviu para demonstrar que eram eles os autores, que eram eles que traziam pessoas de fora para cometer esse crime, e com o encarceramento dessas pessoas, nós não tivemos nenhum furto durante a colheita toda. Eu quero fazer duas traduções aqui, duas deduções. Tiraram de circulação os ladrões. Fator 1. Fator 2. A polícia aqui nos últimos tempos educou o nosso produtor também. O produtor também foi educado a acabar com o relaxamento, deixar o carro aberto, a porteira destrancada. Isso também é uma educação. Vocês estão se educando para se educar mais. Você não acha que esse fator de educação foi muito importante também da parte deles? Aprenderam, ficaram mais espertinhos, acabaram com o relaxamento? Nós fazemos aí uma patrulha rural, a noturna. Eu entrei em muitas propriedades e pedi para fechar a porteira. O pessoal, a hora que me via batendo na janela da porta, mas eu já ia fechar, é que meu marido só foi ali. Gente, do mesmo jeito que eu entrei, alguém poderia ter entrado. Se a porteira está fechada, se tem um cadeado, se tem alguma coisa diferente, eu já não entraria na sua propriedade. Eu faria uma visita
para o próximo. Assim o ladrão. Ele deixaria de entrar aqui e iria para a próxima. Ele vai procurar o marginal, ele procura uma facilidade. Procura facilidade. É isso que ele busca. Mas o produtor rural aqui de Nova Resende está dando um show. Eles estão, assim, são raras as porteiras que a gente encontrou aberta. O pessoal está realmente com um sistema de segurança muito, muito bom, fazendo armadilhas, inclusive para o próprio autor ali que busca O ladrão, ele não se satisfazer. Exatamente. Se busca se satisfazer, cai ali na armadilha que o próprio produtor fez. Doutor Manuel, qual o facilitador que vocês encontraram para trabalhar aqui? O que facilita a vida de vocês como Polícia Civil? Eu acho que essa é uma excelente pergunta e eu sempre falo isso na reunião dos delegados. O brilho na cara do cidadão de Nova Resende, de Bom Jesus da Penha. Essa força moral que eles têm. Porque muitas e muitas vezes uma determinada pessoa está fazendo algo errado, está tendo uma conduta, alguém vem fazer um boletim de ocorrência contra ela, eu peço o telefone e chamo essa pessoa lá. Quando você chama essa pessoa e conversa com ela, explica que aquela conduta não deve persistir, e se persistir, outras medidas serão tomadas, imediatamente aquela pessoa se sente resignada, ela se sente envergonhada de estar ali, por ter brilho na cara, por ela ser uma pessoa do bem, honesta, e estar tendo uma conduta que ela não entendia como criminosa. Compatível com a história dela. Ela até achava que naquele momento seria um direito dela, vamos dizer assim. Problema do direito. Exatamente. E aí, quando a gente chama essa pessoa, essa vergonha, e é por isso que eu falo, né, o Nova Resendense, Bom Jesuense, mesmo, né? Tem honra. Eles se sentem envergonhados de estar ali, de ter sido chamado, e depois, e aquela conduta, ela cessa imediatamente. Isso é um facilitador para a gente, é o que faz, é o que traz um convívio social saudável. Isso é o maior facilitador para mim. O povo de Nova Resende, de Bom Jesus, terem muita vergonha de fazerem algo errado. E quando o fazem, se redimem imediatamente. A definição da vergonha na cara. A famosa frase, vergonha na cara. Tem vergonha, foi chamada a atenção, percebeu que pisou na bola, conserta, se puder vai lá pedir desculpa, ainda fica melhor ainda, fica mais civilizado. Mas é muito importante, muito bom saber disso, que o povo daqui mantém esse valor de honra, de respeito e de civilidade, né? Agora, queria uma fala sua rápida sobre o episódio do Banco do Brasil. O que se tira daquele episódio, desta ação importante da polícia? O que nós podemos subtrair daí para a sociedade? Nova Resende, Nova Resende e Bom Jesus da Penha são os maiores municípios em extensão territorial da nossa regional, certo? Então, os dois maiores municípios, Nova Resende e Bom Jesus da Penha. Existem outros municípios com um número maior de habitantes, mas em extensão territorial nós somos os maiores. E nós temos um fluxo bancário muito grande. Ninguém consegue saber todo mundo onde é. Região econômica importante. Então, na nossa região, não só em Nova Resende, como Muzambinho aconteceu ali também, isso se torna uma espécie de um facilitador ali para o crime do sapatinho. Que é atrativo. Exatamente, que é a extorsão mediante sequestro do gerente do banco. O cara pega o gerente, pega a família do gerente, leva a família do gerente para o mato, enquanto o dinheiro não chegar na mão dele, não libera a família. O crime é esse. Só que, em razão desse grande fluxo bancário, porque nós somos uma extensão muito grande, você não consegue saber quem é quem, o pessoal se aproveita disso. Como se aproveitou em Nova Resende, se aproveitou em Muzambinho. Mas o que chamou a atenção? Hoje os bancos eles possuem softwares onde qualquer movimentação atípica dentro da agência é disparado o alarme. Nova Resende, o que aconteceu? A gerente chegou lá sequestrada, a família sequestrada. A gerente, ela não fez nada pela simples modo do pessoal se portar dentro da agência, acionou a polícia, nós fizemos o cerco, o cara saiu de dentro do banco o dinheiro, foi preso. Muzambinho, nós aqui acho que na quarta ou na quinta, Muzambinho na segunda-feira.
mesma coisa. Assim que o gerente entrou, maneira dele se portar, foi despertado ali comportamental, uma outra pessoa, para você ver, né? Uma pessoa ali que estava tirando dinheiro do banco, também percebeu isso e acionou a polícia. Também foi lá e uma senhora foi lá e também prendeu o autor. Quer dizer, é o tipo do crime que não tem mais sentido você buscar esse tipo de crime. Porque os nossos dois aqui, um preso, outro identificado. Muzambinho, mesma coisa. Antigamente, né, você é de São Paulo, lembra bem, a gente tinha muito roubo ao banco, o assalto ao banco mesmo. Os caras entravam armados e roubavam o banco. O banco foi lá e colocou uma porta giratória, onde barra o metal. Não interessa se você passar com uma arma de plástico, vou roubar com arma de plástico. É claro que o funcionário vai saber que é sua arma é de plástico, porque você não foi barrado no metal. Mesmo que seja uma arma moderna, ela seja inteira de polímero, a munição tem que ter metal. Então você não consegue entrar no banco armado, então você não tem mais rouba-banco, por causa de uma porta giratória. E agora, por conta dessa situação desses softwares, dos bancos, você não consegue mais ter extorsão mediante sequestro no sapatinho, na modalidade sapatinho, que é o que a gente chama. Tá ficando fora de moda. Então, assim, é o tipo de coisa que você não precisa mais. Nós, doutor, você viu só, vocês prenderam numa semana, na outra semana prenderam também. É claro, vai começar a acontecer isso. A gente sabe que o vagabundo ele vai mudar o jeito de fazer e vai tentar já estão estudando isso. De outro jeito. Mas a gente também vem acompanhando essa mudança e vai dando dica, não só o banco ajuda muito também, os pontos que a gente pode atuar e atacar para que isso a tecnologia está funcionando, para que isso não aconteça. Não existe mais trabalhar de maneira truculenta, de maneira violenta, é tudo na inteligência agora. Inteligência. Não existe outro jeito de trabalhar. Cientificismo e inteligência. Você viu a preparação do delegado? Está pronto para fazer. Chegamos ao final aqui, espero que o senhor tenha gostado. Nossa, agora, se tiver algum recado para o nosso pessoal, só palavra, alguma coisa que não falamos aqui, a gente às vezes vai enveredando por um caminho e perde outras coisas, mas fique à vontade. O que eu vou falar agora é o que eu sempre falo, todas as vezes que eu tenho oportunidade de me dirigir ao público. Nós, da Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, todos nós trabalhamos com informação. Às vezes, uma dica, uma coisa simples para você é para a gente o fio que a gente precisa começar a puxar. Nós sempre preservamos nossas fontes, assim como o jornalismo, ele sabe disso, que se ele falar alguma vez da fonte dele, ele cai ele fica totalmente incrédulo no meio dele, ele nunca mais consegue produzir nada se ele revelar a própria fonte. E nós da polícia é a mesma coisa. Nós trabalhamos com informação, nós temos vários informantes. E eu duvido que, pelo menos da nossa parte, alguém saiba, fulano é informante do delegado. Tenho certeza que vocês não têm qualidade para dizer isso. E eu tenho informantes na parte em determinados bairros, em bairros rurais, na cidade, dentro de órgãos públicos, dentro de comércios, é onde a sociedade vive e é onde a polícia precisa agir. Então, a denúncia para nós, levar até a delegacia algo que vocês reputem importante, é muito salutar para o desenvolvimento da nossa investigação. Nós recentemente tivemos um latrocínio, que é um dos piores crimes do Código Penal, que aconteceu em Bom Jesus da Penha. Um sujeito X entrou na casa de um senhor e apertou o pescoço dele, onde ele acabou falecendo, tentou buscar alguma coisa ali de valor, não conseguiu nada. Segundo ele teve uma crise de consciência, foi até o hospital e confessou o crime ali para a enfermeira. Isso aqui. Confessou o crime ali para a enfermeira e para o cara que estava ali. A enfermeira, naquele primeiro momento, não sabia se acreditava ou não. Aí recebeu a denúncia ali, um pessoal foi na casa desse idoso para visitá-lo, para ver se ele estava bem ali, por outras situações ali de doenças anteriores e tal, e viram ele caído ali, chamaram a ambulância. Aí o pessoal se tocou, falou, foi aquele cara que falou. E não é porque ele falou que a gente vai dar crédito também. Aliado àquilo que ele disse,
nós enviamos o corpo para o IML e para ver se realmente aquela pessoa foi morta ou teve uma morte natural. E também não tem jeito de esconder isso. A hora que o médico legista abre a pessoa, no caso em questão, a pessoa, olhando o aspecto dela, você diria que ela teve uma morte natural. Mas por dentro, você tinha uma série de lesões na região do pescoço aqui, de supressão das vias aéreas superiores, que comprimiu ali a respiração e ele acabou vindo a falecer ali por conta dessa falta de oxigênio. Então a primeira coisa que nós buscamos ali, identificar o autor. Não é porque ele falou que ele era o culpado, que ele é o culpado. Eu tenho que buscar outros elementos de informação para fazer com que aquele autor, aquele cara que está dizendo que cometeu aquele crime, seja colocado na cena do crime. Ele pode ter tido ajuda, ele pode estar devendo droga para alguém e alguém cometeu aquele ato e mandou ele assumir como forma de pagamento de dívida. Tem muitas variáveis. Você tem várias variáveis. E essas variáveis, não é a mera confissão do autor por si só, não leva à condenação. O juiz tem que analisar o contexto probatório todo, justamente porque a gente sabe que existem essas pessoas que assumem crimes como forma de pagamento de dívida para outras pessoas. Então, nós ainda estamos, é claro que ele está preso em flagrante, mediante essa confissão, mas nós ainda estamos buscando outros elementos que confirmem tudo aquilo que foi visto naquele momento. Então, tudo que chega para a gente é verificado. Nós não estávamos lá. Eu não sei quem saiu de dentro da casa. Aquele cara saiu sozinho de dentro da casa? Se o vizinho, que não precisa se identificar, se um morador da rua que passou ali naquele momento, se um morador da rua de cima, se um cara que estava caminhando não chegar e falar, doutor, aconteceu isso, eu vi isso aqui. Esse simples falar, né, desde que a gente veja que é verdade, apure que é verdade que ele está falando, contribui demais para a nossa investigação. Sobretudo, para punir a pessoa certa e não deixar um criminoso aí que cometeu um crime tão bárbaro na rua. Então, a palavra da população, ela é muito importante, seja para a Polícia Civil, seja para a Polícia Militar, seja para o Poder Judiciário, seja para o Ministério Público. A palavra da população trazer ao nosso conhecimento uma informação que aí sim nós vamos fazer um juízo de valor, se ela serve, se ela não serve, se ela é boa, se ela é ruim, se a gente pode descartar, se a gente pode investigar, é muito importante. Nós estamos de ouvidos abertos para vocês e tenham certeza que se pedirem para que não sejam revelados, vocês vão continuar no anonimato. Doutor Manuel, aquela ação de Varginha que vocês fizeram parte dela aqui, no caso de uma busca e apreensão, como está aquele caso na parte aqui de Nova Resende? Foi uma operação a nível estadual que buscou uma ramificação. Então, os principais autores, né, do emprego, da violência, da subtração, eram daquela região ali, Três Pontas, Varginhas. E o que ficou para os outros municípios são os receptadores. Nós cumprimos aqui os mandados de busca e apreensão que precisavam ser cumpridos. Encontramos um trator furtado lá em Três Pontas. Da primeira vez que essa operação foi iniciada, chama-se operação porque ela tem vários módulos, tá? A gente, como todo mundo vê a Lava Jato. Ela está desde janeiro de 2020. Exatamente, ela vai se desdobrando. Então voltamos lá, achamos outras peças que até agora não... Acharam aqui o trator que foi furtado em outro lugar. Lá em Três Pontas. Perfeitamente. O trator já estava desmontado e era um produto de furto. Aí no mesmo local achamos mais peças que ficaram aí de comprovar a procedência dessas peças e as ramificações desses autores da receptação com os autores de lá estão sendo fechadas pelos coordenadores da operação em Três Pontas. Então, assim que ela for fechada, nova operação será feita, novas pessoas presas, novos mandados de busca e apreensão expedidos, até que esses coordenadores se sintam satisfeitos em terem pego a quadrilha toda. Ela não acabou ainda. Ainda tem muita gente para tomar café na caneca de plástico. Tá bom. Estamos encerrando aqui mais um Toró de Parpite, aqui na Resende Web TV.
a TV da comunidade aqui de Nova Resende, a minha Vila dos Cafezais. Semana que vem teremos mais uma conversa, um bate-papo aqui. Muito obrigado, doutor Manuel, pela sua presença, pela aula. Agradeço. Aqui. Aprender muito, eu aprendi, sempre aprendo aqui. E a gente volta a semana que vem aqui na Resende Web com mais um Tarô de Palpite. Como sempre faço, vamos encerrar aqui com aquela velha frase. Viva Nova Resende! Viva a Vila dos Cafezais, a nossa terra! Viva! Muito obrigado, um abraço! Resende Web TV. Apoio. Loja da Val. Moda e acessórios. Resende Net. Internet por fibra ótica. Pizzaria Paraná. Pizzas no forno a lenha. Patrícia Vieira. Estética avançada e perfumaria. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Espaço de beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região.